tarde, meus amados irmãos e irmãs. Boa tarde, a paz do Senhor, muita paz, muita luz nos corações. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus derrame todas as bênçãos do céu sobre nós, sobre todos nós. Hoje eu vou falar de um assunto que está dentro da Bíblia e fala de alimentação, né? Entendeu? E mostra um pouco porque as pessoas estão mais doentes, né? Antes vou tocar aqui um corinho, tá bom? Conhecido. Amém? Bom, agora vamos entrar no assunto, né? Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Aqui diz assim, Daniel primeiro, né? A partir do versículo 1, primeiro. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, os jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutores em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou
a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Misaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens de vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro e a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Deus, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias dos reis. Então aqui diz o seguinte, que os jovens hebreus, Daniel, e os seus companheiros resolveram não experimentar das iguarias dos reis, Por que que isso fala de alimentação? Pelo seguinte, os reis, o pessoal daquele palácio, eles comiam de tudo, carne, tinham comida farta de carne, de vinho, de legumes e de outras especiarias mais que eles tinham lá no palácio. Mas Daniel e os seus companheiros, não se dobraram a isso, não quiseram saber das comidas gostosas que serviam no palácio. E assim, se deram ao luxo de comerem, era luxo, eu digo luxo porque eles exigiram, comer só legumes e tomar água, A comida era legumes e a bebida era água. Legumes é natural e água é natural também, Entendeu? Eles não queriam comer nada que fosse fermentado, nada que fosse levedado, nada que fosse químico para o corpo, E no final dos 10 dias, eles estavam mais saudáveis, entendeu? Mais fortes, mais viçosos, mais bonitos, Hoje em dia, nós não podemos fazer isso? Podemos e devemos, porque analisando assim, tirando um pouco do contexto bíblico e vindo para a sociedade de hoje, Nós temos as gorduras trans, nós temos as massas, nós temos a comida industrializada, nós temos a cerveja, temos o refrigerante, a cachaça, o vinho, por aí vai. Temos tanta alimentação aí industrializada
que nos fazem mal em vez de fazer bem, né? Quer dizer, a pessoa diz, eu como bem, porque como muito. Aí vai no mercado, pega um monte de comida industrializada, entendeu? E aquilo não faz bem, né? O que eu quero comparar aqui? Claro que a vida desses jovens não se compara à nossa. A nossa vida não se compara a desses jovens. Que eles eram fiéis e tementes a Deus. Apesar disso, né? Deus estava do lado deles fazendo milagre, né? Nós temos também Deus operando de outra forma, né? Mas, assim, eu quero falar da alimentação mesmo, né? Nós também devemos comer, quanto mais nós pudermos comer natural, podemos comer legumes, peixes, água pura, né? Orgânicos, né? Em vez de industrializados, melhor para a nossa saúde. Nós vamos ficar mais bonitos, mais viçosos, mais fortes, mais saudáveis, vamos viver mais, né? Entendeu? Isso falando assim não falando biblicamente, falando daqui, do nosso cotidiano, entendeu? Podemos viver mais? A expectativa do homem hoje em dia é entre 75 anos e 80, né? O que eu vejo, o que eu presencio, né? E quando eu digo do homem é no sentido de humanidade, né? É o que eu presencio. Claro que tem pessoas que vivem mais, tem pessoas que vivem menos, mas a expectativa média é essa, né? Mas nós podemos viver mais fazendo isso, praticando essas coisas? Podemos ir, praticando boa alimentação e exercício físico, né? Entendeu? Eu fugi um pouco desse contexto bíblico, peguei esse trechinho de texto isolado, né? Para retratar, assim, Daniel e seus companheiros, eles já eram conhecedores da sabedoria de Israel, eles já eram conhecedores da ciência, eles eram nobres, né? E indo para a Babilônia, eles continuaram sendo nobres, né? Eles foram presos, mas continuaram sendo nobres. E depois, vindo mais para frente no texto aqui, vamos ver também que Daniel se destacou sobre todos eles, né? Por sua sabedoria, por sua obediência a Deus e também por seus hábitos. Ele tinha o hábito de orar sempre, né? Então, ele se destacou também por aquele episódio que ele foi jogado na Cova dos Leões, né? Ali já é um baita destaque, ali nem se fala, né? Mas não vamos chegar nesse ponto. Vou chegar só na parte da alimentação, né? O que eu quero falar é de alimentação, tá? Nós temos que nos alimentar bem, assim como Daniel e seus companheiros, tá bom? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá bom? O meu exemplo é esse. Podemos pegar esse exemplo e para nós, na nossa vida hoje em dia, podemos sim, basta querer, né? É difícil. Por quê? Porque hoje em dia é muita comida industrializada, como eu disse, né? São muitas coisas gostosas que tem por aí, né? De comida, de bebida, entendeu? Muitas coisas gostosas, muitas coisas que agradam o nosso paladar assim de cara, né? Então
Mas nós devemos nos comportar, né? Nós somos os donos da nossa vida, né? Nós somos os senhores de nós, os senhores da nossa vontade, né? Então, tem gente que deixa a comida dominar, né? Mas nós temos que dominar os nossos hábitos, tá bom? Fiquem com essa palavra. Boa tarde, que Deus abençoe vocês. Tudo de bom, tá? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida, tá bom? Deixe seus likes. Se gostaram do assunto, se eu falei alguma besteira também, se eu falei alguma coisa que não condiz com a realidade, com o que eu estou querendo retratar aqui, ou depois vocês me corrijam aí nos comentários aí embaixo, tá bom? Deixem likes, deixem comentários, se inscrevam no canal e Deus abençoe. Fui, beijos.